Apocalipse 3, versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei pensando sobre esse texto, o Senhor trouxe algumas coisas no meu coração, algumas reflexões, e eu fiquei pensando: Senhor, mas é difícil tratar sobre um tema assim para a tua igreja. E como eu sempre faço, eu não sei como é que os irmãos fazem quando eu tenho a oportunidade de estar ministrando na casa do Senhor, ou trazendo uma palavra, ou dando uma palavra de saudação, eu sempre fico fazendo testes com o Senhor. Eu sou meio que Gideão. Senhor, então, se essa é a palavra, que aconteça tal coisa. Se essa é a palavra, que tal hino aconteça, ou que vá se confirmando. E a gente pede para que os louvores, Senhor, vai direcionando os louvores, vai direcionando os testemunhos, vai direcionando. E eu estava ali sentado no meu cantinho, fazendo essas orações com o Senhor, e ouvindo tudo o que aconteceu aqui. E esse texto, ele fala justamente sobre isso, sobre esse olhar, esse posicionamento, do que é valoroso para mim e para você, do que eu e você devemos guardar. E talvez se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, eu colocaria assim: protegendo o seu bem mais valioso. E eu queria te perguntar: o que você tem de valioso? Você deve estar pensando em um monte de coisas. Alguém já diz logo: a minha família. Amém, isso é verdade, é valoroso para a gente. E aí o Senhor me fez pensar, enquanto eu estava meditando nessa tarde, que todos os anos, eu e você, a maioria das pessoas, fazem declaração de bens, no imposto de renda. Então a gente vai lá e vai fazer as nossas declarações, a gente escreve todos os gastos e investimentos que a gente teve durante o ano, que a gente precisa prestar contas para o governo. A gente relaciona tudo aquilo que a gente adquiriu, que o Senhor nos abençoou, e a gente foi adquirindo ao longo dos anos, aquilo que nós vendemos. E no final de tudo isso, quando a gente faz a declaração, que manda lá para a Receita, no final do ano ainda vem uma bênção ainda, às vezes ainda tem uma restituição. E aí, quando a gente faz isso, quando a gente começa a ter relacionamentos financeiros, a gente começa a receber aquelas ligações ininterruptas de instituições financeiras te oferecendo seguro disso, seguro daquilo, seguro de mais não sei o quê. E aí a gente acaba adquirindo alguns seguros do carro, da casa, não sei, um monte de coisa. Tem uns ex-bancários aqui, outras pessoas que trabalham na contabilidade. Mas o interessante é que, mesmo quando a gente adquire isso, mesmo quando a gente faz esse tipo de negociação, não é 100% garantido que a gente vai ter proteção para tudo. Muitas das vezes a gente até utiliza por conta das perdas que a gente tem. E era sobre isso que eu queria te convidar para você refletir essa noite. Queria te convidar que você desse atenção para aquilo que realmente importa. Porque às vezes a gente olha, faz uma declaração e, poxa, Deus nos abençoou muito. Eu tenho isso, mais aquilo outro. Eu sou uma pessoa abençoada. Ou a gente faz um olhar para essas declarações e, poxa, me desfiz disso, daquilo outro. Eu não tenho bens valiosos. Eu não tenho nada de valor. Ou eu tenho muita coisa de valor. Mas nessa noite eu queria te convidar a refletir comigo, que você tentasse me acompanhar nessa reflexão, pela misericórdia do Senhor, a olhar para o que realmente é valioso na sua vida. Eu te fiz a primeira pergunta e perguntei o que você tinha de mais valioso. E eu queria te fazer uma segunda pergunta: o que você tem a perder diante de Deus? Porque é fácil, queridos, saber o que tem de valor na sua casa, ou talvez no seu braço, ou talvez lá fora, como um veículo. Mas é difícil responder o que eu tenho a perder diante de Deus. E talvez essa seja a pergunta mais valiosa da sua vida. Eu não sei se vale alguns milhões, talvez valha a sua vida, assim como vale a minha. E eu fiquei pensando sobre isso, que eu poderia dar um monte de resposta do que eu tenho a perder diante de Deus. Eu podia argumentar que
sobre o que eu acho valioso dentro da minha casa, sobre o que eu acho valioso na vida da minha esposa, da vida da minha filha, e eu posso até me colocar como esse algo valioso também diante de Deus. Mas eu fico perguntando, será que Deus, olhando para mim, me vê valioso? Ou me mostra como um vale de ossos secos? Como foi dito aqui nessa noite. O que será que eu sou diante da visão de Deus? Você já se parou, já perguntou isso? Qual o olhar de Deus para você? Qual é a visão? Que tipo de valoração o Senhor me dá e o Senhor te dá nessa noite? Será que eu estou sendo valioso no meu linguajar? Será que eu estou sendo valioso diante de Deus nas minhas atitudes? Será que eu estou sendo valioso diante de Deus no meu andar? Eu acho interessante que esse texto, a gente olha para ele 3:11, mas ele começa lá atrás, no início desse texto, ele fala sobre uma igreja que era cheia de si. Uma igreja que tinha muitos recursos, estava numa cidade de destaque, numa cidade próspera. Uma igreja de pessoas que estavam acima da média espiritual, que estavam acima da média nas ações sociais. Mas essa igreja recebeu uma carta. E nessa carta tinha algo que era muito pesado de se ouvir. Uma carta onde Deus dizia assim: olha, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Mas como assim? Como assim? Então muitas das vezes, querido, eu acho que estou fazendo tudo certo. Eu acho que estou agindo da forma correta, agindo do jeito que Deus quer. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E hoje, quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de um testemunho, de uma conversa que eu tive com o Sidney. E me permite dar esse exemplo. E o Sidney me falou assim: olha, Eliezer, um tempo atrás, ele falou assim, que tinha passado por um renovo espiritual com o Senhor, que teve uma busca, uma procura incessante, porque ele falava assim: olha, eu estava todos os dias, nos horários mais inimagináveis na igreja, mas eu estava distante de Deus. Então eu precisei me reconhecer, me reerguer, me reconectar com o Senhor, para viver o melhor de Deus, para começar a ter um relacionamento, ativar novamente a minha aliança com o Senhor. E esse é o exemplo dessa igreja. Ela tinha tudo, ela era poderosa, ela fazia, desfazia, mas o Senhor não reconhecia as obras dela. O Senhor não reconhecia as obras dela. E quando a gente olha no versículo 2 do 3º capítulo de Apocalipse, o texto da Bíblia Sagrada ainda não vai dizer que essa igreja precisava estar atenta, precisava fortalecer o que restava e o que estava para morrer. Eu conheço as tuas obras. Você parece estar vivo, mas está morto. Mas ainda dá tempo de você se reestabelecer. Você tem que proteger aquilo que ainda resta. Você precisa proteger aquilo que está para morrer. Você deve estar dizendo: mas isso é pregação para um culto de domingo? Isso é pregação para alguém que vem receber uma bênção de Deus? Ei! Isso aqui é bênção de Deus para a minha vida e para a tua vida. Porque às vezes a gente acha que está no caminho certo, a gente está fazendo tudo de uma forma, mas é a forma errada diante de Deus. E se Deus me trouxe aqui para falar com você sobre isso, é porque eu e você precisamos restabelecer os nossos caminhos, as nossas veredas diante de Deus. Você ouviu aqui mais cedo que muitas das vezes o Senhor te coloca no meio do vale de ossos secos, que pode ser a vida dos outros, mas eu acredito, querido, que no 95% esses ossos secos são a minha vida e a tua vida. Então quando o Senhor te traz essa visão, fala com você que é preciso você olhar ao seu redor, perceber onde você está, se levantar e dizer: eu vou profetizar que alguma coisa tem que mudar na minha vida. Levante-se e profetize. Aleluia.
Essa igreja, ela precisava estar atenta. Ela precisava ter um olhar diferenciado. Ela precisava ter um olhar alerta. Porque ela precisava fortalecer o pouco que ela ainda tinha, que estava perto de morrer. Deus não tinha achado as obras dela perfeitas. Deus não estava gostando da visão que ele estava vendo. Será que Deus tem gostado do que ele vê em mim? Eu passei a tarde perguntando isso. Eu pergunto disso todos os dias para o Senhor. E sabe qual tem sido a minha oração nos últimos tempos para cá? Senhor, não me rejeita. Senhor, não me rejeita. Porque eu sou falho, eu sou pecador. Sabe, Senhor, eu sei que muitas das vezes eu não ando como o Senhor quer que eu ande. Porque a minha insistência, nossa insistência tem que ser o exercício de fazer todos os dias, buscar cada vez mais a santidade. Mas eu sei que eu não consigo. Uma hora ou outra eu vou falhar. E se eu te disser agora que não, eu consigo sim, mentira, estou mentindo, já estou pecando. Qual é a visão que o Senhor tem de mim e de você? Será que o olhar que o Senhor tem para mim e para você também não enxerga algo que está quase morrendo? E que eu acho que está perfeito? E que você acha que está perfeito? Quando eu olho assim para algumas atitudes, né, que essa igreja tinha, quando eu olho para aqui nós vivemos a realidade, a semelhança não é mera coincidência. Tem muita gente que está andando, achando que está no caminho certo, achando que está fazendo as coisas certas, mas diante de Deus não está. Muitas das vezes nós temos vivido de aparência, e nós temos dado mais valor às coisas, nós temos valorizado mais as bênçãos do que o dono da bênção, do que aquele que pode me abençoar e te abençoar. Irmão, tem gente que faz turismo espiritual. Ah, naquela igreja ali estão dizendo que o irmão bota a mão na cabeça, está curando, eu vou correr para lá. Lá naquela igreja ali você dá a oferta e acontece, ganha 10 milhões no Pix. E muitas das vezes a gente está correndo por isso, correndo atrás dessas bênçãos, esquecendo que é muito mais abençoador estar com aquele que é o dono da bênção. Valorizar muito mais aquele que pode te abençoar, aquele que está 24 horas contigo. E uma outra coisa que a gente esquece de valorizar, as repreensões do Senhor. Porque a gente só quer ver o afago, a gente só quer ser carregado no colo. Mas quando o Senhor nos chama a atenção, a gente esquece. Quando o Senhor levanta alguém para te dar uma mensagem e dizer assim, olha, te arrepende, isso não é de Deus não, aparta-te de mim. Quando o Senhor, você quer ouvir a voz de Deus, para o Senhor te abençoar, que você diz, não, eu vou abrir aqui a Bíblia, que tem gente que faz assim, né? Eu vou abrir a Bíblia aqui, que o que o Senhor falar comigo, isso vai ser o que o Senhor tem para me dizer. Quando você abre e vem lapada, não foi essa não. Eu vou abrir de novo, porque não foi essa. E você vai abrindo, até chegar naquele versículo que satisfaz o seu coração. Mas você não quer ouvir o que Deus tem para te dizer, para te repreender. Eu quero te dizer nessa noite, querido, que até o não do Senhor é bênção para minha e para a tua vida. As repreensões do Senhor são bênçãos para minha e para a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor castiga aqueles a quem ama. E se o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, imagina na minha vida e na tua. Para aqueles que se acham filhos de Deus. Nós temos valorizado mais as coisas terrenas do que as coisas do céu. Quinta-feira nós tivemos uma ministração aqui na Tarde da Bênção, que o tema era, é tempo de enxugar todas as lágrimas, que também tem em Apocalipse. E a irmã que ministrou aqui falou assim, olha, a gente se preocupa tanto no cotidiano, tanto nas coisas terrenas. Sim, eu tenho que trabalhar, sim, você tem que trabalhar, sim, nós temos que conquistar, mas nós temos que olhar para além do rio azul. E aquilo chamou a minha atenção. Chamou a minha atenção porque eu e você como cristão, eu e você que quer se relacionar com Deus, a gente precisa ter uma visão além do alcance. A nossa visão não pode ser periférica, a gente tem que enxergar coisas do alto. Eu lembrei agora de um desenho que tinha, né? O pessoal da minha idade vai lembrar, que era os Thundercats. Ele dizia assim, tinha uma espada lá que jogava um facho de luz longe, ele dizia assim, olha, me dá a visão além do alcance. Você tem a sua espada para ter uma visão além do alcance. Aleluia, aleluia.
E eles só enxergavam uns 30 quilômetros, que já era significativo para eles. Mas a minha visão e a tua, quando a gente pede essa visão além do alcance do Senhor, é para a vida eterna. Vai além, alcança outros lugares, em outros estados, a mais de 10 quilômetros, a mais de 30 quilômetros. E o que é melhor, faz você assim enxergar a si mesmo. Aleluia. Essa é a melhor visão que eu e você podemos ter. Então nós temos que ter o olhar para além do Rio Azul. A gente precisa olhar para além daquilo que a gente tem aqui, queridos. Sabe? A gente tem falado muito, ouve-se muito falar de prosperidade, de bênção. Ouve-se falar isso o tempo todo, é só ligar a TV. Mas é difícil você ouvir no rádio, na TV, e muitas das vezes até nos púlpitos. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se eu e você não tivermos essa visão, se nós não nos reconectarmos com o nosso Deus, iremos ficar. Seremos diante do Senhor como essa igreja, que achava que estava viva, mas estava morta. Sabe, quando eu estava ouvindo sobre isso, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quando a gente tem algo de valioso dentro da nossa casa, a gente faz muro, bota cerca elétrica, caco de vidro. Mas o que tem de valioso que o Senhor me deu e te deu? Eu me lembrei daquela passagem do jovem rico lá no Novo Testamento, que ele fala assim: olha, Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Aí o Senhor falou todos os mandamentos para ele. Ele falou: mas isso eu já faço. Eu sou um cara caridoso, eu abençoo a vida das pessoas, eu faço oração 3 vezes por dia. E o Senhor falou assim: olha, agora vai, vende tudo que tens e dá aos pobres e me segue. Ele falou: não, aí, peraí, né? Calma lá. Não é assim também. Eu tenho muita coisa. O que eu quero dizer para você é que você não tem que abrir mão daquele seu carro importado, da sua conta bancária, não. Não é isso. O que eu estou dizendo para você é que você tem que abrir muitas vezes mão de estar em casa no final de semana e fazer a obra do Senhor, ou servir ao Senhor com alegria, ou abrir o seu coração, ou levar a palavra para alguém. É isso que o Senhor quer de mim e de você. A gente está passando por uma ação super bonita aqui na nossa igreja, de movimentação, e se você puder contribuir, amém, faça isso, que é para arrecadar 100 cestas básicas para alegrar o Natal de alguém. Precisa. E nessa pandemia ficou tão claro que essas pessoas que precisam estão do nosso lado, não estão lá na África. Na África também precisa, lá em Moçambique também precisa, na Venezuela também precisa, mas tem o teu vizinho. E pasme, até os seus parentes. Porque esses dias eu vou testemunhar para vocês, eu fiquei envergonhado. Porque eu me mobilizei para fazer um monte de coisa e depois descobri que o meu próprio primo estava passando necessidade e eu não sabia. Que cristão eu sou, que evangelista eu sou, que missionário eu sou quando eu quero olhar para fora e esquecer os que estão dentro de casa. E aí eu fui pedir perdão para o Senhor. Olha, Senhor, talvez eu seja como essa igreja aqui, que botava em outdoor o que ela fazia, mas esquecia de quem realmente precisava, esquecia de olhar para o seu lado, para saber quem realmente precisa. Esquecer de abrir mão do seu conforto para fazer a obra do Senhor. Porque fazer isso, querido, não é fácil. Assumir a obra do Senhor, abrir mão do seu conforto, abrir mão do seu emprego, não é fácil. Não é para abandonar o emprego, não é isso. Mas é o tempo de dedicação. Ah, mas o meu final de semana eu estou cansado. Ah, mas o meu final de semana é isso, é aquilo. Não é fácil. Quando você vai fazer a obra do Senhor, eu acho tão lindo que Jesus, ele é um Deus que, se tem uma coisa que não tem com ele, é engano. Não tem engano com o Senhor. Ele falou assim: olha, no mundo vai ter aflição, mas vocês precisam ter bom ânimo. E aí quando algumas pessoas, Senhor, mas e aí, o que eu vou ganhar se eu te servir mesmo? Ele falou: olha,
As raposas têm suas tocas, as aves têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem nem onde colocar a cabeça. E aí? E tinha gente que desistia no meio do caminho. Porque servir ao Senhor não é fácil. Não é fácil. Quando a gente olha para as histórias, a trajetória do povo de Deus, que tinha promessa sobre a vida dele, que eles iam estar numa terra que emanava leite e mel. Fala assim, olha, essa terra de vocês é promessa e tudo, mas para chegar lá e ganhar a promessa tinha que ter batalha. O Senhor falava assim, olha, onde você colocar a planta dos seus pés, ali eu te darei. E aí na nossa mentalidade a gente fala assim, não, a planta do meu pé coloquei, agora já é tudo meu aqui. Só que quando Israel chegava para botar a planta do pé dela, tinha um monte de exército inimigo. E tinha que botar os inimigos para correr. E não era fácil. E muitas das vezes a gente trata a coisa espiritual, as coisas de Deus como assim. Ah não, mas eu tenho promessa na minha vida. E ainda sai cantando, eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprem em mim. Mas se eu tiver como essa igreja morta, viva, essas promessas nunca vão acontecer na minha vida. Desculpa eu te dizer isso. Não vão acontecer na tua vida. Porque eu e você precisamos mudar as nossas atitudes. Eu e você precisamos mudar diante de Deus. Solicitar que o Senhor nos molde novamente. Porque a chave que dá acesso aos céus, queridos, é Cristo. Mas é preciso que a gente tenha fidelidade e obediência a Ele. Nós precisamos olhar para o Senhor. Lucas 12, 20, tem um texto que diz, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia, é de dois egoístas, compartilhando algo. Atos 3 diz que Pedro e João subiam para ir para o templo. Dois caras que eram extremamente egoístas, dois caras que queriam ser os centros das atenções, queriam ser os mais interessantes discípulos de Jesus. E chega um momento que, quando o Espírito Santo alcança a vida deles, que eles são batizados, que eles são renovados, eles já vão começar a buscar o Senhor, porque se você olhar em textos para trás, todas as vezes que eles subiam com o Senhor para orar, eles estavam dormindo e o Senhor orando sozinho. Mas depois que eles são renovados, depois que eles recebem o Espírito Santo em Atos 3, a palavra de Deus diz que eles já estão subindo para orar sozinhos. E aqueles que eram egoístas, que só pensavam neles, que um queria ser o melhor, e disputavam entre si, chega um momento que alguém pede uma moeda e ele diz assim, olha, nós não temos dinheiro, mas o que temos, isso te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. O que você tem de valioso? O que você tem guardado? Porque a gente passa a vida toda correndo atrás de patrimônio, de riqueza, de sabedoria, mas quando nós fechamos os olhos, quando chega a nossa hora nessa terra, a gente não leva nada disso conosco. Não importa se a gente tem riqueza, patrimônios, quando a gente fecha os olhos, isso não importa. Não importa nem se você tenha só dívidas, isso não importa. Mas já da minha alma e da sua alma, isso, quando a gente fecha os olhos, quando chega o nosso tempo, isso sim nós vamos dar conta. Da nossa conduta, do nosso posicionamento cristão, das nossas atitudes nessa terra. O que isso quer dizer? Que a minha e a tua responsabilidade é eterna. A minha e a sua responsabilidade é eterna. E para encerrar, querido, eu queria te dizer que o que eu tenho de mais valioso é a minha vida com Deus. É a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. A minha mãe estudou até a 4ª série. Ela não me deixou nenhuma herança financeira. Mas ela me deu algo muito mais valioso. Desde a infância ela me ensinou a servir, a buscar, a me conectar com Deus que tudo pode. E ela me dizia, filho, eu não sei quanto tempo eu vou estar viva. Quando eu era pequena a gente passava muita necessidade, mas assim, ela dizia assim, olha,
eu não vou ter condições de te deixar coisa bem material nenhuma, mas eu quero te entregar alguma coisa que é importante. Aí ela me abria a Bíblia comigo, ela dizia assim, está vendo aqui, ó? No dia que você se sentir sozinho, no dia que você se sentir desamparado, no dia que você quiser encontrar respostas e ninguém do seu lado possa lhe dar, abra esse livro, porque aqui tem um caminho, a verdade e a vida. Se você não tiver esperança, aqui tem esperança. Se você tiver com sede, aqui tem água viva. Se você estiver com fome, aqui eu tenho o pão da vida. Aqui tem tudo. E eu, com uma criança de 6, 7 anos, dizia, mas aonde? Eu abri aqui e não via nenhum pedaço de pão. Eu não via nada disso. Mas eu ouvi o que a minha mãe dizia. E hoje, eu tenho uma filha de 13 anos. Hoje o papai pode dar para ela aquilo que eu nunca tive na minha vida. Mas o ritual é o mesmo. Senta aqui comigo. Aqui tem pão da vida. Aqui tem água da vida. Aqui supre todas as tuas necessidades. Todas as tuas perguntas podem ser respondidas aqui. E como vai ser maravilhoso, eu creio. Eu espero que você creia também. Que vai chegar um dia que a gente não vai ouvir o que essa igreja ouviu, que estava quase morta, que parecia viva, mas estava morta. Mas que a gente possa ouvir o que está escrito em Apocalipse 3, versículo 8, 10 e 11. O Senhor dizendo para mim e para você, eu conheço as tuas obras, e eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, que é a porta da salvação. Eu sei que você tem pouca força, eu sei que às vezes você é fraco, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, há perseverança. Você notou aqui que não é a palavra de bênção, mas a de exortação à perseverança, a de exortação a não desistir, a de exortação a dizer assim, que você que tem, eu e você precisamos buscar cada vez mais ao Senhor, nos consertar diante dEle, porque errar, todo mundo diz que é humano, é da nossa natureza, o pecado é da nossa natureza, embora o Senhor fala que a gente pode vencer o pecado, mas mesmo que eu e você fraqueje, eu posso retornar aos pés do Senhor. E o Senhor fala aqui, olha, você que guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Alguém tem dúvida do que tem acontecido nos últimos anos, que é uma provação sobre todo mundo? E a gente olha para esse texto e acha tão distante da nossa realidade. E não é tão distante da nossa realidade. Então, se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor nos guardou. E aí encerro com o versículo 11. Eis que venho em breve. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu não sei como é que está o teu tesouro nessa noite. Talvez ele esteja guardado numa despensa que há muito tempo você não vê, cheio de teia de aranha, cheio de sujeira, esquecido, você nem lembra mais onde está ele. Mas nessa noite eu quero te convidar a renovar a tua aliança com o Senhor, a ter uma nova conexão com Deus e guardar aquilo que você tem de mais valioso, que é a sua alma. É transformar o vale de ossos secos que possa ser a sua vida em um vale de vida, onde haja sopro de vida, porque não basta só ter carne sobre os ossos. Essa igreja tinha carne sobre os ossos, mas ela não tinha um sopro de vida, que é Cristo Jesus. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.